Electric Dreams, Sonhos Elétricos, de Philip K. Dick. Conto, argumento de venda. Naves de transporte público bramiam por todos os lados, enquanto Ed Morris fazia o seu caminho de sempre para casa na terra com certa exaustão, ao fim de um longo dia no escritório. As vias entre Ganymedes e a terra estavam obstruídas com trabalhadores cansados e de cara fechada. Júpiter estava no caminho oposto ao da Terra, e a viagem durava umas boas 2 horas. A cada trecho de alguns milhões de quilômetros, o fluxo ia reduzindo até uma extenuante e agonizante parada. Faróis piscavam conforme levas de naves vindas de Marte e Saturno adentravam as principais artérias de tráfego. Meu Deus, resmungou Morris. Quão cansado alguém pode ficar? Ele ativou o piloto automático e virou-se momentaneamente do painel de controle para acender um tão necessário cigarro. Suas mãos tremiam, a cabeça boiava, já passava das 6 horas. Sally devia estar furiosa e o jantar já era a mesma coisa de sempre. O trânsito de dar nos nervos, buzina irritadiças e motoristas enraivecidos passavam zumbindo por sua pequena nave, fazendo gestos furiosos, gritando, resmungando. E as propagandas. Essa era a pior parte. Ele era capaz de suportar todo o resto, menos as propagandas, em todo o longo trajeto de Ganymedes até a Terra. E na Terra, os enxames de robôs de vendas. Era demais a conta. Eles estavam por toda parte. Ele reduziu a velocidade para evitar o engavetamento de umas 50 naves de concerto, se apressavam tentando tirar os escombros do caminho. Seu alto-falante soltou um lamento à medida que foguetes da polícia passavam às pressas. Habilmente, Morris subiu com sua nave, cortou no meio de 2 transportes comerciais que seguiam lentamente, passou com rapidez pela via da esquerda, que não era utilizada, e acelerou, deixando os destroços para trás. Buzinas grasnavam furiosamente na direção dele, que as ignorava por completo. Com os cumprimentos da Produtos Transsolar, ressoou uma voz imensa bem no ouvido dele. Morris resmungou, se curvou em sua poltrona. Estava se aproximando da Terra. A torrente ia aumentando. Seu índice de tensão vem sendo pressionado acima da margem de segurança por causa das frustrações comuns do dia a dia. Então você precisa de uma unidade id persona, tão pequena que pode ser usada atrás da orelha, perto do lóbulo frontal. Graças a Deus, passou aquilo. O anúncio foi baixando até recuar atrás dele, enquanto sua ágil nave seguia em frente, afobada. Mas tinha outro, logo adiante. Motoristas! Milhares de mortes desnecessárias acontecem todos os anos nos trajetos interplanetários. O controle hipnomotor de um ponto de origem especializado garante sua segurança. Entregue seu corpo e salve sua vida. A voz começou a bramir ainda mais alto. Especialistas da indústria dizem... Eram ambos anúncios em áudio, os mais fáceis de ignorar, mas agora um anúncio visual estava se formando. Ele recuou e fechou os olhos, mas não adiantou nada. Homens! Uma voz bajuladora vociferava por toda sua volta. Acabe para sempre com os detestáveis odores causados internamente. A remoção do trato intestinal por métodos modernos, indolores, junto com o sistema de substituição, vai liberar você principalmente das causas de rejeição social. A imagem parou numa grande mulher nua, com cabelos loiros, meio bagunçados, olhos azuis, semicerrados, lábios entreabertos e a cabeça inclinada para trás em êxtase, no estado entre adormecida e chapada. Os traços foram crescendo à medida que os lábios dela se aproximavam dos dele. De repente, a expressão orgástica no rosto da mulher desapareceu. Nojo e repulsa
tomaram conta e então a imagem foi sumindo. Isso costuma acontecer com você? Ressoou aquela voz. Durante as preliminares eróticas, sua parceira fica incomodada com a presença de processos gástricos que a voz arrefeceu. Ele conseguira passar. Recobrando sua mente, Moore pisou no acelerador com ferocidade e partiu aos saltos com sua nave. A pressão aplicada diretamente às regiões audiovisuais de seu cérebro tinha esmaecido além do ponto de disparo. Ele suspirou e balançou a cabeça para livrar-se daquilo. À sua volta, os ecos de anúncios com uma definição vaga brilhavam e tagarelavam, feito fantasmas de estações de vídeo bem distantes. Havia propagandas esperando por todos os lados. Ele seguiu por um caminho cauteloso, uma destreza oriunda do desprezo animal, mas nem todos podiam ser evitados. O desespero tomou conta dele. O contorno de um novo anúncio audiovisual já estava se formando. Você, caro assalariado, gritou a voz na direção dos olhos e ouvidos, narizes e gargantas de milhares de passageiros cansados. Cansado do emprego de sempre? A Circuito Incríveis Limitada aprimorou um maravilhoso scanner de ondas de pensamentos de longo alcance. Saiba o que os outros estão pensando e dizendo. Ganhe vantagem sobre os seus colegas. Fique sabendo de fatos e números da existência pessoal do seu empregador. Acabe de vez com a incerteza. O desespero de Morse cresceu desenfreadamente. Ele pisou fundo no acelerador e sua pequena nave saltou em disparada, como se estivesse escalando da via de tráfego para a zona morta que havia além. Um zumbido guinchava como se seu paralamas chicoteasse a parede de segurança. Então o anúncio desapareceu atrás dele. Ele reduziu a velocidade, tremendo de tristeza e fadiga. A terra estava logo à frente. Em breve chegaria em casa. Talvez conseguisse ter uma boa noite de sono. Ainda trêmulo, baixou a ponta da nave e se preparou para enganchar-se no raio de tração do campo de transporte de Chicago. Melhor ajustador de metabolismo no mercado, disse o esganiçado robô de vendas. Garantia de um perfeito equilíbrio endocrinológico ou todo o seu dinheiro de volta. Exausto, Morse passou mais uma vez pelo robô de vendas, subiu a calçada, rumo ao bloco residencial que continha sua unidade de moradia. O robô o seguiu por alguns passos, até que se esqueceu dele e saiu correndo atrás de outro cidadão de cara feia. Para receber todas as notícias enquanto ainda são novidades, disse-lhe uma voz metálica em estardalhaço. Tem uma projeção de vídeo na retina do olho que você usa menos. Fique em contato com o mundo. Não é mais preciso esperar por resumos desatualizados de hora em hora. Sai do meu caminho, resmungou Morse. O robô deu um passo para o lado, abrindo caminho, e ele atravessou a rua com um bando de homens e mulheres encurvados. Os robôs de vendas estavam em todos os lugares, gesticulando, implorando, berrando. Um deles começou a seguir Morse, que apertou o passo. O robô se apressou em acompanhá-lo, entoando os argumentos de venda e tentando atrair sua atenção durante toda a subida a caminho de sua unidade de moradia. Ele não parou até que Morse se inclinou, pegou uma pedra e arremessou-a a esmo. Então, saiu correndo para entrar em casa e bateu a porta logo em seguida. O robô hesitou, depois se virou e saiu em disparada atrás de uma mulher que estava carregando vários pacotes ladeira acima. Ela tentou escapar dele, em vão. Querido, gritou Sally. Ela vinha correndo da cozinha secando as mãos seus shorts de plástico, com um brilho no olhar, toda empolgada. Ah, pobrezinho, você parece tão cansado. Morse tirou o chapéu e o casaco antes de dar um beijo ligeiro no ombro nu de sua esposa. Que temos para o jantar? Sally colocou o chapéu e o casaco no armário e disse: Hoje temos vaizão silvestre, uraniano. O seu prato favorito. Morse ficou com água na boca e um lampejo diminuto de energia tomou de volta seu corpo exaurido. Sério mesmo? Que diabo de ocasião especial é essa? Os olhos castanhos de sua esposa marejaram de compaixão. Querido, é o seu aniversário. Você completa 37 anos. Hoje. Tinha se esquecido? É. Morse abriu um breve sorriso. Esqueci mesmo. Disse andando para a cozinha. A mesa estava posta com o café fumegante saindo das xícaras,
além de manteiga, pão branco, purê de batatas e ervilhas. Minha nossa, é uma ocasião especial, de verdade. Sally mexeu nos controles do forno, o recipiente com um fazão fumegante deslizou até a mesa e foi habilmente fatiado por inteiro. Vai lavar as mãos, estaremos prontos para comer. Não demora, senão vai esfriar. Morse colocou suas mãos na fenda de lavar e sentou-se à mesa com gratidão. Sally serviu aquele fazão macio e cheiroso e os dois começaram a comer. Sally, disse Morse, quando seu prato já estava vazio, e ele se inclinava um pouco para trás, bebericando o café lentamente. Não posso continuar desse jeito. Alguma coisa tem que ser feita. Tá falando do trajeto de todo dia? Quem dera você conseguisse um trabalho em Marte, igual ao Bob Young. Talvez se você falar com a comissão de empregos e explicar para eles como toda essa pressão tem... Não é só o trajeto. Eles estão aqui na frente, em todo lugar, esperando por mim, de dia, de noite, o tempo todo. Você está falando de quem, querido? Desses robôs que vendem coisas. Assim que eu pouso a nave, anúncios audiovisuais ou vindos de robôs, eles se enfiam bem no fundo do cérebro de um homem, seguem as pessoas por aí até elas morrerem. Eu sei, Sally acariciou a mão dele em solidariedade. Quando vou fazer compras, eles me seguem em grupos, todos falando ao mesmo tempo. Dá pânico mesmo. Não dá para entender metade do que eles estão dizendo. Nós temos que fugir. Fugir? Sally cambaleou. O que você quer dizer com isso? Nós temos que escapar deles. Eles estão nos destruindo. Morse revirou seus bolsos e tirou cuidadosamente um pequeno pedaço de papel alumínio. Desdobrou-o com extremo cuidado e o esticou sobre a mesa. Olha para isso. Circulou lá no escritório entre os caras. Chegou até mim e eu guardei comigo. Que isso quer dizer? A testa de Sally franzia enquanto ela tentava encontrar as palavras. Querido, acho que você não entendeu tudo direito. Deve ter algo além disso. Um novo mundo, disse Morse com suavidade, onde eles não chegaram ainda. Fica bem distante, muito depois do sistema solar, no meio das estrelas. Em Próxima? São 20 planetas, metade deles habitável. Apenas alguns milhares de pessoas vivem lá. Famílias, trabalhadores, cientistas, algumas equipes de pesquisa industrial, terrenos livres para quem pedir. Mas isso é tão... Sally fez uma careta. Mas, querido, não é meio subdesenvolvido? Eles dizem que é como viver no século XX. Banheiros com privada e banheira, carros movidos a gasolina. É isso mesmo. Morse enrolou o pedaço amarrotado de papel alumínio. Seu rosto estava desalentado e seríssimo. Estão uns 100 anos atrás de nós. Não tem nada disso. Ele apontou para o fogão e as mobílias da sala. Vamos ter que nos virar sem essas coisas. Vamos ter que nos acostumar a uma vida mais simples, do jeito que nossos ancestrais viviam. Ele tentou sorrir, mas seu rosto parecia não colaborar. Você acha que gostaria disso? Sem anúncios, sem robôs vendedores, trânsito fluindo a 100 em vez de 60 milhões de quilômetros por hora. Nós poderíamos pegar uma daquelas naves grandes que transitam entre os sistemas. Eu poderia vender minha nave de transporte. Um silêncio improvável e hesitante se impôs. Ed, começou Sally, acho que nós temos que pensar melhor a respeito. E o seu trabalho? O que você faria lá? Eu encontraria algo. Mas o quê? Não pensou nessa parte ainda? Um tom estridente de irritação surgiu na voz dela. Parece que nós temos que levar em conta toda essa parte, antes de nos livrarmos de tudo que temos e simplesmente decolar. Se nós não formos, disse Morse, lentamente, tentando manter a voz firme, eles vão nos pegar. Não temos muito tempo livre. Não sei por quanto tempo mais eu consigo aguentá-los. Sério, Ed? Você faz isso parecer tão melodramático? Se você se sente tão mal assim, por que não tira um tempo de férias e consegue uma licença de suspensão temporária?
Eu estava assistindo a um programa em vídeo e vi o caso de um homem que tinha um sistema psicossomático muito pior do que o seu. Um homem muito mais velho. Ela ficou de pé, num salto e continuou. Vamos sair hoje à noite e comemorar. Combinado? Seus dedos finos começaram a mexer no zíper dos shorts. Vou colocar meu novo vestiplástico, aquele que nunca tive coragem suficiente para bancar. Os olhos dela cintilavam de empolgação conforme ela se apressava na direção do quarto. Sabe de qual que eu estou falando? Quando visto de perto, ele é translúcido, mas à medida que a pessoa se afasta, vai ficando cada vez mais transparente, até que... Sei qual é, disse Morse, exaurido. Vi um desses sendo anunciados no meu caminho do trabalho para casa. Ele se pôs de pé lentamente e saiu vagando pela sala. Ao chegar à porta do quarto, parou. Sally? Sim? Morse abriu a boca para falar. Ia perguntar a ela mais uma vez, falar sobre o pedaço de papel alumínio que ele havia surrupiado cuidadosamente, levado para casa. Ia falar com ela sobre a fronteira, sobre Próxima Centauro. Fugir e jamais voltar. Mas nunca teve essa oportunidade. A campainha tocou. Quy, quy. Tem alguém na porta, gritou Sally, toda animada. Corra, vai ver quem é. Na escuridão da noite, o robô era uma figura silenciosa e inerte. Um vento frio assoprava ao redor dele e adentrava a casa. Morse sentiu um calafrio e se afastou da porta. — Que você quer? Perguntou ele, e um medo estranho o atingiu. O que foi? O robô era maior do que qualquer outro que ele já tinha visto. Alto e largo, com pesados pegadores de metal e lentes visuais alongadas. A parte superior de seu tronco era um tanque quadrado em vez do habitual formato de cone. Ele se apoiava sobre 4 suportes, e não os 2 que eram de costume. Elevando-se acima de Morse, tinha quase 2 metros de altura, gigantesco e sólido. Boa noite, disse ele com toda a calma. Sua voz parecia chicotear com o vento da noite, ia se misturando com os barulhos lúgubres do anoitecer, os ecos do trânsito e as badaladas dos semáforos nas ruas. Algumas formas vagas passavam apressadas ao fundo, na escuridão. O mundo parecia escuro e hostil. Boa noite, respondeu Morse automaticamente. Ele se fragrou meio trêmulo. O que você está vendendo? Eu gostaria de mostrar para o senhor um iCad, disse o robô. A cabeça de Morse estava anestesiada e se recusava a responder. O que seria um iCad? Estava acontecendo alguma coisa que parecia meio sonho, meio pesadelo. Ele se esforçou para devolver a mente e o corpo ao lugar. Um quê? Disfarçou ele. Um iCad. O robô não fez nenhum esforço para explicar. Só encarava sem nenhuma emoção, como se não fosse sua responsabilidade explicar coisa alguma. Vai demorar só um instante. Morse começou a dizer e moveu-se para trás, fugindo do vento. Então o robô, sem a menor mudança de expressão, deslizou deixando para trás e entrando na casa. Obrigado, disse a criatura e parou no meio da sala. O senhor poderia chamar sua esposa, por favor? Eu gostaria de mostrar o arcade para ela também. Sally, resmungou Morse, desamparado. Vem aqui. Sally correu esbaforida para a sala. Seus seios pareciam tremer de empolgação. Que é isso? Ah! Ela viu o robô e parou, meio incerta. Ed, você pediu alguma coisa? Nós estamos comprando algo? Boa noite, o robô disse a ela. Vou mostrar para os senhores o iCade. Por favor, sente-se. No sofá, se quiserem. Os dois, juntos. Sally sentou-se ansiosamente. Suas bochechas ruborizavam e os olhos brilhavam de fascinação e espanto. Quase paralisado, Ed se sentou ao lado dela. Olhe, murmurou ele, com grosseria. Que diabos é um iCade? O que está acontecendo?
Eu não quero comprar nada. Qual é o seu nome? O robô perguntou a ele. Morris, respondeu quase engasgando. Ed Morris. O robô se virou na direção de Sally. Senhora Morris, falou curvando-se levemente. Estou feliz em conhecê-los, senhor e senhora Morris. Os senhores são as primeiras pessoas deste bairro a ver o arcade. Esta é a primeira demonstração nesta área. Seus olhos frios percorreram a sala. Senhor Morris, imagino que o senhor tenha um trabalho. Onde o senhor trabalha? Ele trabalha em Ganymedes, disse Sally com obediência, feito uma garotinha da escola, para a Companhia de Desenvolvimento de Metais Terrestres. O robô dirigiu a informação. Um arcade terá muita serventia para os senhores. Ele voltou a olhar para Sally. O que a senhora faz? Faço transcrição de fitas de agência de pesquisas históricas. Um arcade não tem nenhuma utilidade para sua atividade profissional, mas pode ser útil aqui, na sua casa, disse. Em seguida agarrou uma mesa com seus potentes pegadores de aço. Por exemplo, às vezes um móvel bonito pode ser estragado por um convidado desastrado. O robô esmagou a mesa em pedacinhos, e nacos de madeira e plástico se espalharam por toda parte. Um arcade é necessário. Morris ficou de pé num salto, meio desamparado. Ele não tinha forças para interromper aquele acontecimento. Um peso paralisante agia sobre ele enquanto o robô jogava os pedaços da mesa para longe e apanhava uma grande luminária de chão. Ai, querido! Suspirou Sally. Essa é a minha melhor luminária. Quando se possui um arcade, não há o que temer. O robô agarrou a luminária e torceu-a de um jeito grotesco. Rasgou a cúpula, esmigalhou as lâmpadas e depois lançou para longe o que restou dela. Uma situação desse tipo pode acontecer por causa de alguma explosão violenta, como uma bomba de hidrogênio. Pelo amor de Deus, murmurou Morris. Um ataque de bomba de hidrogênio pode não acontecer nunca, continuou o robô. Mas num evento desse, um arcade é indispensável. Ele se abaixou e sacou um tubo complexo da cintura. Mirando o objeto para o chão, abriu um buraco de 1,5 metro de diâmetro e se afastou daquela cavidade escancarada. Não fui mais longe com esse buraco, mas podem ver que um arcade poderia salvar suas vidas no caso de um ataque. A palavra ataque parecia desencadear um novo rastro de reações em seu cérebro metálico. Às vezes, um bandido ou uma gangue pode atacar uma pessoa à noite, continuou ele. Então, sem avisar, virou-se e enfiou seu punho na parede. Um pedaço dela se desfez, formando um monte de pó e destroços. Isso é capaz de dar conta do bandido. O robô se endireitou e olhou ao redor da sala. Muitas vezes os senhores estão cansados demais à noite para manipular os botões do forno. Ele avançou na direção da cozinha e começou a mexer nos controles do fogão. Grandes quantidades de comida começaram a espirrar em todas as direções. Pare! Gritou Sally. Fica longe do meu fogão! Os senhores também podem ficar cansados demais para acionar a água do banho. O robô mexeu nos controles da banheira e a água começou a cair. Ou podem querer ir direto para a cama. Continuou tirando a cama de seu compartimento e arremessando-a no chão. Sally se contraiu de medo conforme o robô avançava em direção a ela. Às vezes, depois de um dia pesado de trabalho, os senhores podem ficar cansados demais até para tirar a própria roupa. Nesse caso, sai daqui! Morris gritou para ele. Sally, corra e chama a polícia. Esse negócio está enlouquecendo. Rápido! O arcade é uma necessidade em toda casa moderna, disse o robô. Por exemplo, se um eletrodoméstico se quebrar, o arcade poderá consertá-lo imediatamente. Ele puxou o controlador automático de umidade, arrancou seus fios e o recolocou na parede. Às vezes os senhores podem preferir não ir trabalhar. O arcade é autorizado por lei a ocupar seu cargo por um período consecutivo de até 10 dias. Se depois desse período, meu Deus, disse Morris, quando finalmente começou a entender, você é o arcade. É isso mesmo, concordou o robô. Um androide independente completamente automático, doméstico.
Também temos o iCAD de construção, o iCAD de gerenciamento, o iCAS, um soldado, e o iCAB, um burocrata. Eu sou projetado para uso doméstico. Você, Arquejocélico, você está à venda? Está vendendo a si mesmo. Estou fazendo uma demonstração de mim mesmo, respondeu o robô iCAD. Seus olhos metálicos impassíveis estavam fixos e atentos em Morse enquanto ele continuava. Tenho certeza, Sr. Morse, de que o senhor gostaria de ser meu proprietário. Tenho um preço razoável e garantia integral. Um manual de instruções completo também está incluído. Eu não posso receber um não como resposta. À 00:30, Ed Morse ainda estava sentado ao pé da cama, usando um sapato e segurando o outro na mão. Ele olhava inexpressivamente para frente. Não dizia nada. Pelo amor de Deus, reclamou Sally, termine de desamarrar esses cadarços e venha para a cama. Você tem que acordar às 5:30. Morse brincava ao acaso com os cadarços. Depois de um tempo, largou o sapato e puxou o outro. A casa estava fria e silenciosa. Lá fora, o vento lúgubre da noite chicoteava e açoitava os cedros que cresciam nas laterais do prédio. Sally estava deitada, toda enrolada debaixo das lentes de radiação, com um cigarro entre os lábios, aproveitando aquele calor e quase cochilando. Na sala estava o iCAD. Ele não tinha ido embora. Continuava ali, esperando que Morse o comprasse. Venha, disse Sally com rispidez. O que há de errado com você? Ele consertou todas as coisas que quebrou. Estava só fazendo uma demonstração de si mesmo. Suspirou ela, sonolenta. Com certeza ele me deu medo. Pensei que algo tinha dado errado com ele. Eles deviam estar mesmo inspirados para mandar isso por aí, para se vender para as pessoas. Morris não disse nada. Sally virou de barriga para baixo e apagou seu cigarro com languidez. Não custa muito, não é? 10.000 unidades de ouro, e se conseguirmos fazer nossos amigos comprarem um, ganharemos uma comissão de 5%. Tudo que temos que fazer é mostrá-lo. Não é como se a gente tivesse que vender. Ele próprio se vende. Ela deu uma risadinha. Eles sempre quiseram um produto que vendesse a si mesmo, não é? Morse desamarrou o laço do cadarço. Depois recolocou o sapato e amarrou bem apertado. O que você está fazendo? Perguntou Sally irritada. Vem para a cama. Ela se sentou furiosa enquanto Morse saía do quarto e seguia lentamente pelo corredor. Aonde está indo? Na sala, Morse acendeu a luz e sentou-se, encarando o iCAD. Você consegue me ouvir? Perguntou. Certamente, respondeu o iCAD. Nunca fico fora de operação. Às vezes uma emergência pode acontecer à noite, como quando uma criança adoece ou quando acontece um acidente. Os senhores ainda não têm filhos, mas caso... Cala a boca, disse Morse. Não quero te ouvir. O senhor me fez uma pergunta. Androides independentes são ligados a um centro de troca de informações. Às vezes uma pessoa quer informações imediatas. O iCAD sempre está pronto para responder a qualquer consulta teórica ou fatual. Qualquer coisa que não seja metafísica. Morse pegou o manual de instruções e começou a folheá-lo. O iCAD fazia milhares de coisas. Nunca estragava, nunca dava prejuízo. Era incapaz de cometer um erro. Ele jogou o manual para longe. Não vou comprar você, ele disse ao robô. Nunca! Nem em 1 milhão de anos. Ah, vai sim, corrigiu o iCAD. Esta é uma oportunidade que o senhor não pode perder. Havia uma confiança calma e metálica em sua voz. O senhor não pode me recusar, Sr. Morris. Um iCAD é uma necessidade indispensável para uma casa moderna. Sai daqui, disse Morris calmamente. Saia da minha casa e não volte mais. Não sou seu iCAD para ficar recebendo ordens. Enquanto o senhor não me comprar a preço normal de tabela,
Respondo somente a Androides Independentes Limitada. As instruções deles me orientaram a fazer justamente o contrário. Devo ficar com o senhor até que me compre. Supondo que eu nunca te compre, o que acontece? Perguntou Morse, com o coração congelando mais e mais conforme perguntava. Ele já sentia o terror gélido da resposta que viria. Não tinha como haver outra. Vou continuar aqui com o senhor, respondeu o Arcade. No fim das contas, o senhor vai acabar me comprando. Ele tirou as pétalas de algumas rosas que estavam secas num vaso sobre a lareira e colocou-as no compartimento de descarte. O senhor vai ver cada vez mais situações em que um arcade é indispensável. Em algum momento, vai até se perguntar como é que conseguiu existir sem ter um. Existe alguma coisa que você não consiga fazer? Ah, sim, existem muitas coisas que não consigo fazer. Mas consigo fazer qualquer coisa que o senhor pode fazer, e consideravelmente melhor. Morris soltou um suspiro vagarosamente. Eu seria louco se te comprasse. O senhor tem que me comprar, respondeu a voz impassiva. O Arcade lhe estendeu um cachimbo vazio e começou a limpar o carpete. Sou útil em todas as situações. Veja como esse tapete está macio e sem poeira. Ele recolheu o cachimbo e lhe estendeu outro. Morris tossiu e cambaleou rapidamente para longe dele, enquanto nuvens de partículas se expandiam e tomavam todo o cômodo. Estou borrifando isso para as traças, explicou o Arcade. A nuvem branca mudou de tom para um preto azulado, muito feio. O cômodo desapareceu naquela escuridão onipresente. O Arcade era só uma forma vaga que ficava se movendo no centro da sala. Agora a nuvem tinha se erguido e os móveis reapareceram. Usei esse spray para bactérias prejudiciais, disse o Arcade. Ele pintou as paredes da sala e construiu novos móveis para combinar com elas, reforçou o teto do banheiro, aumentou a quantidade de aberturas de aquecimento na fornalha, instalou uma nova fiação elétrica, arrancou todas as instalações da cozinha e montou outras, mais modernas. Avaliou os dados financeiros de Morse e calculou seu imposto de renda para o ano seguinte. Apontou todos os lápis, pegou o pulso dele e rapidamente diagnosticou sua alta pressão arterial como de alguém psicossomático. O senhor vai se sentir melhor depois que delegar a responsabilidade para mim, explicou o robô. Depois, jogou fora um punhado de sabão velho que Sally vinha guardando. Sua mulher é sexualmente atraente, mas incapaz de uma intelectualidade mais elevada. Morse foi até o armário para pegar seu casaco. Aonde o senhor está indo? Perguntou Arcade. Para o escritório. A essa hora da noite? Morse olhou brevemente dentro do quarto. Sally estava profundamente adormecida debaixo das tranquilizantes lentes de radiação. Seu corpo esguio era rosado e saudável, o rosto desprovido de qualquer preocupação. Ele fechou a porta da frente e desceu os degraus, apressado, adentrando a escuridão. O vento frio da noite o golpeava à medida que ele se aproximava do estacionamento. Sua pequena nave de transporte estava estacionada junto a centenas de outras. Uma moeda fez o robô assistente ir buscá-la, todo obediente. Em 10 minutos, Morse estava a caminho de Ganymedes. O Arcade embarcou na nave quando Morse parou em Marte para abastecer. Aparentemente o senhor não entende, disse o Arcade. As instruções me orientaram a fazer minha demonstração até que o senhor fique satisfeito. O senhor ainda não está plenamente convencido, por isso é preciso continuar a demonstração. Ele lançou uma rede intrincada sobre os controles da nave até que todos os seus indicadores e medidores estivessem ajustados. O senhor deveria fazer a revisão com mais frequência. Ele foi à traseira da nave para avaliar os jatos de tração. Moore fez um sinal apático para o atendente e a nave foi liberada das bombas de combustível. Ela ganhou velocidade e o pequeno planeta arenoso ficou para trás. Adiante pairava Júpiter. Seus jatos não estão em boas condições, disse o Arcade, surgindo de volta da traseira.
Não gosto daquele barulho no acionamento do freio principal. Assim que pousarmos, vou fazer mais consertos. A empresa não se incomoda que você fique fazendo esses favores para mim? Perguntou Morse com um sarcasmo amargo. A empresa me considera o seu arcade. Uma fatura será enviada para o senhor ao final do mês? O robô sacou uma caneta e um bloco com alguns formulários. Vou lhe explicar os 4 planos fáceis de pagamento. 10.000 unidades de valor em ouro à vista. Ganham um desconto de 3%. Além disso, uma série de itens domésticos podem ser incluídos na troca, itens dos quais o senhor não vai mais precisar. Se quiser dividir a compra em 4 vezes, a primeira parcela é paga na hora e a última vence em 90 dias. Eu sempre pago à vista, resmungou Morse, redefinindo cuidadosamente as posições da rota no painel de controle. Não há acréscimo de juros para o plano de 90 dias. Para o plano de 6 meses, tem uma taxa anual de 6%, que totaliza aproximadamente... Ele interrompeu o que dizia. Nós mudamos de trajeto. É isso mesmo. Saímos da via oficial de tráfego. O arcade afastou a caneta e o bloco e foi apressado na direção do painel de controle. O que está fazendo? O senhor pode levar uma multa de 2 unidades por isso. Morse o ignorou. Estava segurando os controles com um ar sombrio e mantinha os olhos na tela. A nave estava ganhando velocidade rapidamente. Boias de alerta emitiam sons raivosos enquanto ele disparava, deixando-as para trás e adentrando a escuridão sombria do espaço que havia além. Em poucos segundos, tinham ultrapassado todo o trânsito. Estavam sozinhos, avançando rapidamente para longe de Júpiter e adentrando o espaço profundo. O arcade computou o percurso. Estamos nos afastando do sistema solar, rumo a Centauros. Você adivinhou. Não seria melhor o senhor ligar para sua esposa? Morse grunhiu e subiu a alavanca de direção mais para cima. A nave deu um pinote e se lançou para o alto. Então se endireitou. Os jatos começaram a soltar canidos abomináveis. Os indicadores mostravam as turbinas principais começando a se aquecer. Ele as ignorou e ativou o tanque de combustível de emergência. Vou ligar para a senhora Morse, propôs o arcade. Estaremos além do alcance em pouquíssimo tempo. Não precisa se incomodar. Ela vai ficar preocupada. O arcade foi rapidamente até a traseira, examinou os jatos novamente, depois voltou para a cabine, se agitando, alarmado. Senhor Morse, esta nave não é equipada para viagem entre sistemas distintos. É um modelo doméstico classe D, com 4 eixos destinados somente a consumo do lar. Nunca foi pensado para aguentar essa velocidade. Para chegar à próxima, respondeu Morse, precisamos dessa velocidade. O arcade conectou seus cabos de energia ao painel de controle. Eu posso aliviar um pouco da tensão do sistema elétrico, mas a menos que o senhor retorne à aceleração normal, não posso me responsabilizar pela deteriorização dos jatos. Que se dane os jatos! O arcade ficou em silêncio. Estava ouvindo atentamente os ganidos que aumentavam debaixo deles. A nave toda chacoalhava violentamente. Pedaços de tinta descascavam, o chão estava quente por causa dos eixos sobrecarregados. O pé de Morse continuava no acelerador. A nave ganhava mais velocidade conforme o sol ficava para trás. Eles estavam fora da área mapeada. O sol foi desaparecendo, rapidamente. É tarde demais para fazer uma chamada de vídeo para sua esposa, disse o arcade. Tem 3 foguetes de emergência na polpa. Se o senhor quiser, posso dispará-los na esperança de atrair algum transporte militar de passagem. Por quê? Eles podem nos rebocar e levar de volta para o sistema solar. Isso dá uma multa de 600 unidades de ouro, mas, sob tais circunstâncias, parece ser a melhor política a se adotar. Morse deu as costas para o arcade e afundou o pé no acelerador com toda a força que tinha. O ganido cresceu. Cresceu e se transformou num violento rugido. Alguns instrumentos se romperam e quebraram. Fusíveis explodiram. Derrubaram o painel. As luzes baixaram e se apagaram. Depois reacenderam, relutantes. Senhor Morse, disse o arcade, o senhor precisa se preparar para a morte.
As probabilidades estatísticas de uma explosão da turbina são de 70 a 30. Vou fazer o que eu posso, mas o limiar de perigo já foi ultrapassado. Morse voltou para a tela. Por um momento, ficou encarando avidamente aquele ponto crescente que era a estrela gêmea de Centauros. Eles parecem legais, não parecem? Próxima é aquela maior. 20 planetas. Ele avaliou os instrumentos que palpitavam desenfreados. Como é que os jatos estão aguentando? Não consigo identificar por aqui, a maioria deles já colapsou. O Aikid hesitou, começou a falar, depois mudou de ideia. Vou lá atrás para examiná-los, disse ele, e foram para a traseira da nave, desaparecendo na rampa que descia até a câmara do motor, que fazia seus estrondos e vibrações. Morse se inclinou e sacou seus cigarros. Esperou por um momento, depois esticou e colocou os controles no máximo, o último marcador possível no painel. Uma explosão rompeu a nave ao meio. Partes do casco colidiam ao redor dele, que foi erguido sem peso algum e lançado contra o painel de controle. Pedaços de metal e plástico caíam sobre ele. Pontos incandescentes piscavam e se apagavam, até que finalmente arrefeciam em silêncio. Não havia nada além de cinzas frias. Aquele assovio tedioso das bombas de ar de emergência trouxe sua consciência de volta. Ele estava preso sob os escombros do painel de controle, com o braço quebrado e dobrado embaixo de si. Ele tentou mexer as pernas, mas não sentia mais nada da cintura para baixo. Os estilhaços dos destroços do que um dia fora sua nave ainda se arremessavam na direção de Centauros. Equipamentos de vedação do casco ainda tentavam debilmente selar os buracos escancarados. Transmissores de temperatura e gravidade emitiam baques espasmódicos com suas baterias independentes. Na tela, a ampla massa flamejante dos sóis gêmeos crescia silenciosa e inexoravelmente. Ele estava satisfeito. No silêncio da nave arruinada, estava enterrado sob os escombros, assistindo com gratidão àquela massa que aumentava de tamanho. Era uma vista e tanto. Fazia tempo que queria ver aquilo. Lá estava, se aproximando a cada instante. Em 1 ou 2 dias, a nave acabaria por mergulhar naquela massa flamejante. Seria consumida. Mas ele ainda poderia aproveitar esse intervalo. Não havia nada que pudesse interromper sua felicidade. Ele pensou em Sally, profundamente adormecida debaixo das lentes de radiação. Será que ela iria gostar de Próximo? Provavelmente não. Talvez fosse querer voltar para casa o quanto antes. Aquilo era algo que ele teria que aproveitar sozinho. Algo só para ele. Uma paz ampla tomou conta de si. Daria para ficar deitado ali, sem se mexer, e aquela magnificência incandescente ficaria mais e mais próxima. Um som. Daquelas pilhas de destroços fundidos, alguma coisa surgia. Uma forma retorcida e amassada, vagamente visível pela luz cintilante da tela de visualização. Morse conseguiu virar sua cabeça. O Aikid cambaleou até ficar de pé. A maior parte de seu tronco se fora, quebrada e esmigalhada. Ele vacilou, depois se inclinou para frente, dando uma batida estrondosa. Lentamente foi avançando na direção de Morse, até se acomodar numa pausa sombria, não muito distante dali. As engrenagens zumbiam e rangiam. Os relés pipocavam, abrindo-se e fechando-se. Uma vida erma, desalentada, animava aquele trambolho devastado. Noite, arranhou sua voz metálica estridente. Morse gritou. Ele tentou mexer o corpo, mas aquelas vigas arruinadas o mantinham bem preso. Soltou um guincho. Gritou e tentou se arrastar para longe daquilo. Pôs-se a cuspir, lamentar e chorar. Eu gostaria de lhe mostrar um Aikid, continuou a voz metálica. O senhor poderia chamar sua esposa, por favor? Eu gostaria de mostrar um Aikid para ela também. Sai daqui, berrou Morse. Sai de perto de mim. Boa noite, continuou Aikid, feito uma fita quebrada.
Boa noite. Por favor, sente-se. Estou contente em conhecê-los. Qual é o seu nome? Obrigado. Os senhores são as primeiras pessoas desta área a ver um iCade. Onde o senhor trabalha? Suas inanimadas lentes de visão o encaravam, vazias e vagas. Por favor, sente-se. Ele disse novamente. Isso só vai demorar um segundo. Só um segundo. Esta demonstração só vai demorar um